Salve Oxalá, salve o grande Criador. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Templo Fases da Lua. É um canal que propõe falar um pouco sobre espiritualidade. Roda a vinheta. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá. Eu sou o Takayama. Alex, João Paulo, Karina. Vamos lá. Bom, hoje temos um convidado, o JP. JP também é do Templo Fases da Lua. E o tema de hoje a Karina propôs no vídeo anterior. Então hoje nós vamos falar sobre a importância da tristeza. Por que é importante ficar triste, JP? Bom, da minha experiência, né, Ale, identificar os sentimentos não é uma coisa tão tranquila para muitas pessoas, né? E ultimamente eu tenho pesquisado um pouco sobre isso, mas por uma necessidade pessoal, tá? Por muito tempo eu passei assim, olhando as pessoas, identificando o que as pessoas sentiam e por dentro, interno mesmo, eu não sabia o que estava ocorrendo comigo, né? E devido a alguns acontecimentos eu fui meio que jogado para reconhecer isso em mim. E especificamente tristeza. O que eu posso falar da minha experiência, né? Tristeza é assim, você vê alguém na rua, por exemplo, não sei se acontece com vocês isso, alguém com o ombro para frente um pouquinho, a cabeça levemente para baixo, resmungando, gesticulando, meio que falando sozinha ali, a gente até pensa que é pessoa um pouquinho maluca, né? Mas eu chamo a atenção nesse momento para quê? Para a comunicação dela. A comunicação física dela mostra algo ali e algo muito forte. Uma pessoa depressiva, por exemplo, tende a andar assim, olhando para baixo, resmungando, nada dá certo, ó vida, ó céus. E aquilo vai formando, na minha opinião, uma química no corpo. E é uma química que não é muito boa, ela é carregada de cortisol. Cortisol, o hormônio do estresse. E aquilo vai levando a pessoa cada vez mais para baixo. Surgem pensamentos, pensamentos não tão bons. Surgem sentimentos, sentimentos não tão bons. Comunicação dela não é boa. Então, ou seja, nada passa a dar certo na vida dela. E ali o que ela está sentindo? O que ela está comunicando? Uma tristeza, que é o quê? De repente algum acontecimento que levou ela a ter pensamentos indesejados, que leva ela àquela comunicação. Para mim, tristeza, na minha experiência, o que eu passei. Não identificava isso, muita coisa acontecia na minha vida e eu não identificava isso. Quando eu falo para explicitar exatamente o que me causaria um sentimento muito forte, referente às minhas filhas. Por exemplo, eu agi de determinada forma e daqui a pouco pensando nisso, eu começo a gerar pensamentos do tipo: nossa, eu fui muito ríspido, eu fui muito austero com as minhas filhas, eu agredi verbalmente. E aí eu começo a girar em torno dessa energia. E eu vou cada vez mais para baixo. Aquilo me produz uma química no corpo, consequentemente uma postura. Começo a pensar cada vez mais e vou me sentindo para baixo, né? Então é uma coisa que eu noto muito hoje, dependendo de como eu atuo, principalmente na minha família, que é um valor muito forte para mim, eu vou caindo nesses pensamentos que vão gerando esses sentimentos cada vez mais. Ou seja, para mim é dessa forma que eu caracterizo a tristeza. Algo que eu amo muito, mas que eu faço o contrário. E isso me gera uma frustração. A tristeza é necessária? Eu acho que é. Às vezes sim. No momento de você dar uma pausa e tentar entender o que está acontecendo, você tentar aprender com aquilo e você absorver. Um momento de reflexão. Ou seja, só eu valorizando o meu estado de tristeza, eu serei capaz de aprender alguma coisa. Não necessariamente, mas eu acho que às vezes, nesse estado, você consegue ter não vou dizer uma visão, mas você consegue ser mais sólido no seu entendimento. Não necessariamente é necessário estar triste para aprender ou para entender, mas às vezes é importante.
Eu acho curioso que assim, né? Toda vez que eu penso em tristeza, eu penso em subvalorização do eu. Né? Por que em subvalorização do eu? Normalmente, o que nos causa tristeza é uma escolha. E sabe, a escolha, nós não valorizamos aquele poder de escolher e aquilo nos traz uma tristeza. Por exemplo, olha, vou pegar o exemplo do JP. Eu poderia ser menos austero, mas a necessidade do momento fez com que eu tivesse que ser austero. Então assim, eu vivo uma tristeza que eu sei que eu tenho que viver, porque senão eu não posso ter o controle das minhas filhas, por exemplo, né? Então eu acho assim, a tristeza, ela revela algo muito infantil do nosso ser. Sabe aquela coisa? Você quer o amarelo ou o verde? Eu quero o amarelo. Eu estou triste porque eu não peguei o verde, né? Então eu acho assim, nós damos uma questão tão simplista, né, a tristeza, que nós ignoramos o fato da importância dela existir. Que é o quê? Para mostrar, olha, você ainda é a mesma criança de 3 anos de idade, né? Onde você tem a possibilidade de comer o chocolate ou sorvete. Aí você fala, eu quero chocolate, e fica triste porque não comeu sorvete. Né? Então, essa não valorização da escolha acaba gerando uma tristeza, né, que não tem origem. Não tem origem. O sentimento da não boa escolha. Então, mas aí que tá. Se a escolha não é boa, você deveria simplesmente fazer o quê? Mudar a escolha. E não criar uma tristeza sobre aquilo. Se torna uma reação. Não, é aí que tá. Se torna uma vitimização, eu acho. Quando nós escolhemos viver tristeza, nós estamos escolhendo ser vítimas de nós mesmos, né? Olha, para você não ficar, né, arrependido da escolha, fica triste. Então, mas a tristeza é uma escolha ou é uma consequência? Não, é uma consequência. É uma consequência. Agora é interessante assim, né? Viver um sentimento de tristeza é uma escolha? Para mim é. E até pegando o gancho, uma escolha. A pessoa, quando está triste, né, ela comunica algo ali e vai cada vez mais se arrastando para aquilo. Da mesma forma, eu estou triste, independente bati o carro, fiquei triste, né, fiquei com raiva, vem outras coisas atreladas ali. No mesmo momento, claro, né, vem uma enxurrada de coisas ali que você quer reagir, você quer de repente xingar, agredir, mas da mesma forma que você se sente triste, comunica algo, na minha opinião, na mesma hora que você escolher uma outra postura, sutil como eu estava falando, de repente levantar o ombro, erguer a cabeça, isso já começa automaticamente a reverter essa química do corpo, a produzir outras substâncias e substâncias boas. Da mesma forma que eu me projeto para tristeza, eu produzo mais, na comunicação, que é onde, na minha opinião, eu tenho controle, né? Nós estamos falando de controle, me posicionei melhor, olhei para cima, de repente um sorriso, até, mas eu bati o carro, eu vou sorrir. Sim, você está escolhendo por isso, ou viver naquela tristeza, ou comunicar uma outra coisa para que você melhore a sua situação. Então sim, nessa parte eu concordo muito que nós temos essa escolha, e essa escolha começa pela nossa comunicação. A Karine está triste, não fala, Não, estou muda. Está reflexiva. Não, estou pensando. Porque aí o JP colocou uma outra coisa, né? Eu mudar o meu sentimento, ou o meu posicionamento. Sentimento ou estado de espírito? Estado de espírito. Porque assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que analisar com... Você não mudou o sentimento, você continua triste. Mas você mudou o seu estado de espírito. Olha, eu entendo, porque estado de espírito ou espiritualidade é simplesmente o estado que eu quero viver. Então,
essa mudança de estado de espírito, ela não vai extinguir a tristeza, só que ela vai me abrir para outros sentimentos que sejam mais nobres. Mas continua. Então aí assim, pegando o que você está falando, eu mudar meu estado de espírito, eu deixo de viver, você respondeu que eu não deixo de viver a tristeza. Mas até quando então não deixar viver a tristeza, eu vou conseguir dar ou não valor àquela tristeza. Então assim, eu mudo meu estado de espírito porque eu não quero ficar triste. Mas ao mesmo tempo, será que eu dei valor àquela tristeza para que eu entenda a situação e fale assim, olha, pelo menos por que eu fiquei triste? O porquê que eu escolhi daquela forma? O porquê as condições daquele momento me levaram àquela escolha? Não, mas eu acho que essa reflexão é a chave de tudo, né? Nós somos muito autômatas, né? Esta automaticidade nos tira o prazer da reflexão. Porque pegando o exemplo de bater o carro, bati o carro, todo mundo que bateu o carro, o primeiro pensamento que vem na cabeça, por que eu fiz esse caminho? Você escolheu. Ponto. Você escolheu. Bacana. Bati o carro. Posso ficar ali cabisbaixo, triste, ou posso mudar o meu estado de espírito. E aí eu vou começar a ter a seguinte questão. Eu acho que essa reflexão mais profunda é muito necessária. Por que eu estou dando tanto valor ao carro? Por que isso me machucou tanto? Você começar... Eu acho que esses porquês nós não fazemos. Sabe? Nós somos a superfície da superfície da superfície. Então, nós vivemos um sentimento de tristeza e a gente não quer se aprofundar naquilo. E por isso que a gente fica tão incomodado hoje com as crianças, porque elas perguntam o porquê de tudo. E a gente não tem a resposta e a gente deixou de questionar esses porquês. A gente começa a falar assim, não, tá bom. Porque Deus quis assim. Porque é assim que tem que ser. É. A resposta básica é assim que tem que ser, mas não se sabe por quê. Não mexe com isso não, deixa quietinho. Eu tenho uma métrica, né? Eu sou um perfil analítico, utilizando métricas para medir, né, as coisas. Como a Karina comentou, até que ponto, né, eu vou viver aquilo ou deixar de viver aquilo ou entender aquilo, né? Falo, bati o carro, tá? Que nível de tristeza isso está me causando, de estresse? Tá, é possível resolver? Tá, eu sinto aquele momento, tá, fez isso aqui, ok, pô, bateu o carro, eu já começo, passado alguns minutos, eu começo a pensar como resolver aquilo, né? Aí eu discuti com a minha esposa, não foi uma discussão produtiva, pô, aquilo já me afeta um pouquinho mais, já sei disso. Me dou um tempo um pouco mais, sinto aquilo, mas escolho me posicionar diferente logo depois. Uma pessoa faleceu, uma tristeza muito forte, né? Para mim, eu vivi isso anos atrás, no falecimento da minha avó, uma tristeza muito grande que durou, de repente, 1, 2, não sei, chegou a 3 anos. Então, o que eu faço diferente hoje? Qual é vamos falar, o tamanho dessa tristeza, o tamanho desse acontecimento? Pô, é uma coisa que me deixou triste, ok, mas eu consigo mudar isso? Vou ficar sofrendo. Legal, passo a comunicar de outra forma. Foi um falecimento. Pô, isso já pega mais, né? Acho que não só para mim. Tá bom, mas eu determino hoje, tá bom, quanto tempo eu vou ficar sentindo isso? Quanto tempo eu vou ficar pensando, vivendo esse luto? Para que eu também possa me reerguer novamente e aí sim, a partir daquele momento, tá bom, senti o que tinha que sentir, aprendi o que tinha que aprender, agora eu volto aqui para a minha vida. Bacana. Deixe seus comentários, deixe o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos fazer o canal ficar cada dia maior. Obrigado, até mais.